Atenção! O programa que você irá assistir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Demais TV, uma TV séria, feita pra você. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na Demais TV, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Mais um programa aqui ao vivo na Demais TV. É verdade, hoje nós estamos aqui com a sumidade em astronomia e também em física, gente. Você sabe que hoje eu estou babando aqui, porque é um programa que fala de ciência, né, Kátia Gaia? É verdade. E vocês vão ver assim assuntos que nós já abordamos, mas dentro de uma ótica científica, bem interessante. Mas nós vamos mandar nossos recados primeiro, né, Cris? É isso aí, Kátia Gaia. Vamos falar, então, vamos agradecer, como toda semana fazemos aqui, a Casa Shiva, ao Tony Gandra, e também ao Denis Web Designer, que são nossos patrocinadores. Eles nos apoiam e aqui estamos para agradecer. E também quero convidá-los para o nosso programa hoje na Rádio Excel, né, Cris? A Rádio da Consciência Livre, né, Kátia Gaia? Hoje às 21 horas nós estaremos com o tema O Povo Lagarto. E bem interessante, vocês que gostam aí do tema de ufologia, prato cheio. Então, nos acompanhe a partir das 21 horas no www.ecl.webradio.net. E quero fazer um convite a você que deseja participar do programa Enigmas. Entre em contato conosco, que nós passaremos como você faz para participar através do seu produto, divulgando, anunciando, trazendo o teu trabalho. Então, entre em contato através do 11 3482 6381. Este é o nosso telefone. E também, para você que deseja conhecer um pouco do meu trabalho, www.soldegaia.com.br. E temos o nosso canal no YouTube, né, Cris? Exatamente, é no Cron TV, gente. Mais de 500 vídeos lá para vocês, com temas super variados e super interessantes. Então, acessar o YouTube, Cron TV, você tem todo o acervo e você pode também, através do nosso site, o www.programenigmas.com.br, ter acesso a todo esse acervo. Então, vamos para o assunto. Eu vou apresentá-lo. Posso, Cris? Com certeza, faça as honras à casa. Para mim é um prazer imenso apresentar o professor de Física e Astronomia, Flávio Alarsa. Flávio, bom dia. Seja bem-vindo, Flávio. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cris. Bom dia, Flávio. Bom dia, Kátia. Bom dia. Prazer estar aqui. Honra toda nossa, né? Acabei de arrepiar. Quando a gente arrepia, é que a coisa é boa. E vamos levar um papo astronômico. É isso aí. Astronômico. E bem gostoso, bem solto. Com certeza, o professor. pessoal de casa também, vamos lá, né? É isso. Vamos começar, então, perguntando sobre essas novas descobertas dos planetas, né? Que isso causou uma curiosidade enorme em todos os nossos internautas. Certo. Esse também é um assunto bastante extenso e existem duas categorias. Existe a descoberta de novos elementos dentro do sistema solar e existem planetas extrasolares. Para a gente ter um pouco de ideia, a distância é muito diferente para interno ao sistema solar e os planetas externos. Os planetas dentro do nosso sistema solar, a gente pega, por exemplo, a referência à unidade da velocidade da luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros em um segundo. Então, por exemplo, a luz ela é muito rápida. Então, para que a luz vá daqui até Marte, ela leva por volta de uns 10 minutos. 10 minutos. Daqui até Plutão, dá umas 6 horas. Agora, está se descobrindo planetas em outras estrelas. E estas outras estrelas
estão a distâncias em torno de 600 anos-luz. Então, olha a diferença. Daqui até Marte, a luz leva 10 minutos. Daqui até esses planetas exteriores, são 600 anos. Só para ter uma ideia do quão diferente é a distância. E a questão é assim, dentro do nosso sistema solar, temos planetas e temos luas. Mas, na verdade, as luas causam muito mais interesse do que os planetas, particularmente com relação à questão da procura de vida. Porque esse é o pivô desses planetas extrasolares. Quais planetas são semelhantes à Terra? Semelhantes por quê? Porque um planeta, porque se quer procurar vida. A questão é a vida. É verdade, queremos. E para que um planeta tenha facilidade a ter vida, você precisa ter nesse planeta elementos sólidos, líquidos e gasosos. Um planeta somente sólido, dificilmente a vida se desenvolve. Um planeta somente gasoso também. Agora, a gente tem que ter o sólido, o líquido e o gás. E, particularmente, o líquido especial é a água. Porque, por exemplo, nós temos aqui no Sistema Solar uma lua de Saturno, Titã, que é composto de líquido e sólido. Mas o líquido é metano. E a vida tem uma dificuldade para se desenvolver no metano. Ela se desenvolve com muito mais facilidade na água. Então, por exemplo, existem luas Europa, de Júpiter, Encélato, de Saturno, o planeta anão Ceres, que tem água líquida. E onde tem água líquida é grande a chance de ter vida microbiana. Então, a água facilita muito. A questão da descoberta de água dentro do sistema solar nessas luas já é evidente. Agora, esse novo ramo, que em 1995 foi descoberto o primeiro planeta extrasolar. 95, a gente está aí com 20 anos. Então, nesses últimos 20 anos, foram descobertos por volta de 2.000 planetas extrasolares. Esses que estão muito distantes. Aí, realmente, é muito difícil a observação. Então, a gente está entrando numa nova categoria de grandes instrumentos, grandes telescópios, que vão tentar observar esses planetas. Né? Então, o pivô é essa questão da vida. Muito interessante, né? Demais. Eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, até porque é uma pergunta que os internautas já devem estar aí já mandando para você. Professor, há possibilidade de vida inteligente nesses planetas, no seu ponto de vista de astrônomo? Certo. Essa é uma pergunta super forte. A questão da probabilidade de vida. Quando a gente começa a pegar os números da nossa galáxia, então vamos lá. Vivemos numa galáxia chamada Via Láctea. Nossa galáxia tem por volta de 200 bilhões de estrelas, 300 bilhões de estrelas. O nosso Sol, que tem 8 planetas e umas 200 luas, se você põe por estrela tais planetas e tais luas, só na nossa galáxia teremos trilhões de planetas-luas. Trilhões de planetas-luas, é muito difícil pensar que tenha vida só aqui. É quase que medieval pensar nesse sentido. Então, com certeza, vida microbiana, a comunidade científica sim, acredita que tem vida. Vida microbiana. Mesmo dentro do sistema solar, pode ter vida microbiana em Europa, em Encélato, em Ceres. Inclusive, sondas serão feitas para se observar isso daí. Então, a questão de vida microbiana, ela realmente deve existir. Agora, daí a um salto de vida inteligente. Tá. Você pegue 1000 planetas com vida microbiana. Daí até um salto com vida inteligente. Na nossa Terra, por exemplo, a gente tem vida microbiana há 3 bilhões de anos. Microbiana. Mas vida inteligente no último 1 milhão de anos. Porque a vida é muito, muito delicada, ela é muito sutil, ela é muito frágil. Qualquer explosão estelar pode acabar com a vida. Questões climáticas podem acabar com a vida. Então, a questão de vida, a comunidade científica, com certeza tem. Com certeza tem vida inteligente. Agora, a probabilidade de você encontrá-la é muito difícil. E a gente está gatinhando nesse sentido. Porque, apesar de sermos, entre aspas, inteligentes, não somos o suficiente para podermos viajar às estrelas, por exemplo.
Olha, quantos anos ainda para a gente dar esse novo salto. Porque a gente tem vida microbiana, vida inteligente e, diríamos, vida super inteligente. Olha só, hein, Kátia Gai. É verdade. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós vamos voltar para o próximo bloco, falando aqui com o professor Flávio Larsa. Olá, pessoal, estamos de volta aqui no programa Enigmas com o professor de Astronomia, Flávio Alarsa. Professor, nós temos algumas perguntas que a Kátia Gaia está lido com os nossos internautas, e tem uma pergunta muito interessante aí, né, Kátia? Nós gostaríamos de saber quais são as iminentes ameaças cósmicas que existem hoje. Bem, é um longo assunto também. A gente poderia colocar algumas mais iminentes, outras não, né? Então, ameaças dentro do sistema solar, fora do sistema solar. Dentro do sistema solar, duas ameaças fortes, paradoxalmente, vêm do Sol. Ele nos dá vida e ele vai nos tirar a vida. Isso é muito engraçado. Daqui bilhões de anos, a física estelar diz que o Sol vai se aquecer muito, vai expandir. Então, a ameaça da vida vai ser total. Então, sabemos que daqui bilhões de anos não teremos vida na Terra. Mas num momento mais imediato. A gente tem dentro do sistema solar duas ameaças fortes, que é o Sol e são os asteroides. A questão do Sol. O Sol ele tem um certo equilíbrio, uma certa estabilidade na sua temperatura, mas por forças magnéticas da sua superfície, pode ocorrer variações de temperatura, variações de emissões de partículas. E isso é um pouco delicado para o nosso planeta. A radiação solar ela tem um período a cada 11 anos onde ela fica mais intensa. Isso nós já sabemos. Mas existem fatores aleatórios que podem aumentar muito a temperatura do Sol. E isso a gente não tem o controle. No século XIX, a gente teve emissões solares que mexeram muito com o planeta, mas naquele momento nós não éramos seres eletrônicos, não existia eletricidade ainda, então não causou muitos efeitos. Se algo que aconteceu há 200 anos acontecesse hoje, seria um problema voltado ao eletrônico, porque somos totais dependência eletrônica. A nossa internet, por exemplo. Com certeza. Sim, é verdade. Então, seria não uma questão da explosão solar nos matar, não é isso. É que a explosão solar vai mexer com o sistema eletrônico, com o sistema da internet. E imagina uma internet apagada no planeta durante uma semana. Seria um caos social, né? Seria um caos social, um pânico, um caos econômico. Então, mais nesse sentido. Então, isso é uma coisa preocupante e tem que se tomar cuidado. Isso é uma coisa mais eminente. Uma outra coisa seria a questão dos asteroides. O que são asteroides? É normal, na formação de um sistema planetário, objetos orbitarem as estrelas. E esses objetos são normalíssimos. Inclusive, a Terra foi formada pela agregação de asteroides. Ela se formou pela queda de asteroides. Então, isso é uma coisa normal. Conforme um sistema planetário vai amadurecendo, conforme essas pedras vão caindo nos planetas, vai diminuindo a quantidade e o sistema vai ficando mais limpo. Mas existe a chance ainda de queda de asteroides. Temos aquele famoso asteroide que há 65 milhões de anos mexeu muito com o clima, com os dinossauros, e a questão pode vir a acontecer no futuro. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo aquele asteroide que caiu
na Rússia, mas Na ele Rússia. tinha Sim. 20 metros de tamanho. Aquele asteroide que causou o problema dos dinossauros tinha 10 quilômetros. Olha só, hein? Olha só. Se cair um asteroide com o tamanho de 1 quilômetro no planeta Terra, não vai quebrá-lo ao meio. O planeta Terra pouco vai sentir, mas climaticamente vai ser um caos. Um simples vulcão causou há pouco tempo atrás, lembra? Fechamento de aeroportos e tudo mais. Então, a questão muito delicada é de queda de asteroides. E esse processo é sabido. Existe um monitoramento, a procura desses grandes objetos, e aí é uma questão muito delicada, porque é uma questão muito cara e nenhum país quer sozinho assumir todo esse processo. Teria que ter um processo comunitário entre vários países para envolver Uma pesquisa, uma né? pesquisa para que se tenha um trabalho em cima disso, porque se surgir um asteroide um pouco grande, vai sobrar para todo mundo. Com Isso certeza. é uma coisa muito delicada. Professor, eu tenho uma pergunta. Existe algum asteroide vindo em direção ao planeta nesse momento, no seu conhecimento ou não? Não, existem... porque a questão dos asteroides é muito delicada, que é o seguinte, ele tem uma fragilidade gravitacional, então a gente tem previsões gravitacionais na órbita dele, mas como ele é um ser pequeno, ele sofre alterações dessas órbitas. Correto. Então elas podem mudar. Esse que é o grande problema. Você tirar o planeta Júpiter do lugar é quase impossível, mas você tirar um asteroide do lugar não é difícil. Então a gente tem previsões de asteroides que passarão próximos à Lua, por exemplo. Mas um que esteja agora diretamente voltado para a Terra, não. Mas esse monitoramento está acontecendo e existe essa chance. Cris, tem uma pergunta aqui de um teleinternauta. Me diga professor, sobre movimentações. Hoje, como está o céu? O que tem de novo? Então, a gente, agora, por exemplo, à noite, ontem eu dei uma olhadinha no nosso mapa celeste, a gente tem Marte, Marte está perto de uma estrela, está na constelação de Virgem, perto da estrela Spica, né? Saturno está próximo a Marte. De manhã cedinho, não sei se o pessoal está observando, antes de amanhecer, aquela estrela muito forte na região leste do céu é o planeta Vênus, a famosa estrela d'alva. E vira e mexe, a Lua passa próxima a esses planetas, né? A semana passada, a Lua se aproximou de Marte. Então foi muito interessante, porque Marte estava próxima à estrela Spica. A Lua se aproximou de Marte. Então ficamos com um namoro cósmico. Olha só, né? Romântico. Romântico. Marte namorando a Lua, um pertinho do outro, e Spica toda com ciumenta do processo que estava acontecendo. Então, é gostoso a gente começar a descobrir essa região da eclíptica, onde estão os planetas, onde estão as 12 constelações. É bastante interessante, bastante gostoso isso, né? E o 13º planeta existe mesmo? Assim, atualmente, como está a questão dos planetas? A gente tem 8 planetas clássicos, 5 planetas anões. É essa a categoria atual. Os 8 planetas clássicos são 4 terrosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 4 gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E uma nova categoria dos planetas anões. Então, os 8 planetas clássicos não serão mexidos, mas na categoria de planetas anões, sim. Existem alguns, inclusive, para entrarem nessa categoria, porque na região de Urano e Netuno está sendo descoberto atualmente objetos do tamanho da nossa Lua. E objetos do tamanho da nossa Lua entrarão na categoria de planetas anões. Então, 8 planetas clássicos, ninguém mexe mais nisso. E os planetas anões, 5 atualmente, sim, mas provavelmente eles vão aumentar esse número. Certo. Eu tenho uma pergunta. E quando vai chegar o segundo Sol, que tantos falam, né, na metafísica, que está se aproximando do novo Sol, isso é fato, é mito. O que o senhor, como astrônomo, nos diz? Existe essa possibilidade, porque assim, as estrelas no céu, nós, quando olhamos uma estrela, para nossa surpresa, que você coloca um telescópio, não é uma, são 2, 3. Então é muito comum, chamados sistemas binários, estrelas duplas. O Sol, a princípio, é uma estrela solitária. E existem categorias de estrelas onde algumas estrelas têm baixa intensidade luminosa. Estrelas anãs, anãs vermelhas.
Então, existiria a possibilidade do Sol ser um sistema binário, onde a sua companheira seria uma estrela anã de baixa intensidade. Mas até agora nada foi observado. E os observatórios, eles estão com alta tecnologia? Como estão hoje os telescópios? Isso é impressionante. É assim, fui ao Chile, olha, você perde as palavras na hora que você vê o tamanho daqueles telescópios. Então, por exemplo, Chile, deserto do Atacama, é o melhor céu do planeta. Vá ao deserto do Atacama. Você vê aquela transparência. Os grandes telescópios americanos, europeus, estão aqui no Chile, inclusive. No Chile e no Havaí. Os americanos têm muito no Havaí também. Havaí é um ótimo local de observação. Aqui no Chile tem o sistema dos europeus, o VLT, só para se ter uma ideia. Atualmente, o VLT são 4 grandes telescópios. O que é um grande telescópio? Quando você vê um telescópio, você vê a base dele circular, onde tem uma lente. Então, esses telescópios, a lente tem lá 10 centímetros, 20 centímetros. Esses grandes telescópios têm um espelho de 8 metros de diâmetro. Imagine um espelho de 8 metros de diâmetro. Bom, se o espelho tem 8 metros, imagine o tamanho do telescópio. Bom, imagine o tamanho do prédio para segurar esse telescópio. Fui agora ao Chile e visitei um telescópio médio, um espelho de 4 metros, mas a altura dele era de 50 metros. 50 metros, é um prédio, a altura de um prédio. Enorme, né? E isso já é uma tecnologia de 20 anos. Atualmente, está se projetando um novo grande telescópio no Atacama, que vai ter um espelho de quase 40 metros de diâmetro e a altura do prédio vai ser de 90 metros. Um edifício itálico. Então, olha o tamanho desse ser para tentar observar essas coisas que a gente estava comentando. Planetas a grandes distâncias. De novo, procura da vida. Bom, mas eu tenho mais uma pergunta antes de encerrar, né? Porque acho que já estamos nos nossos momentos finais. Nibiru, existe ou é ficção? Como? O planeta Nibiru, já ouviu falar? Não. Então, olha, gente, o professor de astronomia, se ele não ouviu falar em Nibiru, tem alguma coisa que está estranha aí, né? Então vamos sossegar, né? Porque tudo que se fala, vamos sossegar. É verdade, mas é legal trazer a ciência, porque, bom, sem a ciência o homem não sai do lugar, né? O ser humano não sai do lugar, nós somos com cientista aqui. Professor Flávio, nós sabemos que você tem palestras, que você dá aula, né? Você poderia convidar as pessoas que desejam saber um pouco mais, porque, aliás, é muito mais, né? Porque aqui foi só uma pincelada. Ele precisa voltar muito mais vezes aqui, né, Kátia? Fica o convite. Não, é super interessante, né? A gente vai por assuntos de galáxias, de evolução estelar, de evolução planetária, o que vai acontecer com o Sol, o que vai acontecer com a Terra. Nossa, mas a vida na Terra vai acabar com certeza. E a gente tem as palestras, né? Claro. Tem aí nosso contato, né? Então, vamos lá, levar um papo astronômico, né? Então, bacana, hein? Existem aí muitas pessoas interessadas e muitos estudantes que te procuram, não é mesmo? Com certeza. Também trabalho com estudantes, com ensino médio, com a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Acabou de acontecer agora. A gente sempre ganha bastante medalhas. E, nossa, é prato cheio. A moçada adora esse assunto. Bom, qualquer um adora esse assunto, né? Falar sobre a vida, qualquer um. Verdade. Mas antes do professor terminar esse papo delicioso, professor, o que nos reserva astronomicamente, né? Olha que nome difícil, esse 2014-2015 pela sua visão científica? Assim, nada de... O pivô é essa tecnologia, esse pivô tecnológico da construção desse telescópio, de várias sondas, isso sim. Estão sendo... 2015, interessante. Uma sonda que foi lançada em 2008, vai levar 7 anos para chegar em Plutão. 2015, 2008 mais 7, 2015. Não perca, o ano que vem, imagens ao vivo de Plutão. Olha que maravilha, hein? A sonda Novo Horizonte está chegando em Plutão. Olha, você lembrou, foi interessante. Bacana. Então, 7 anos para chegar em Plutão. E é a sonda mais rápida. Ela vai a 20 km por segundo. Agora, tem novas sondas sendo projetadas para ir para os planetas anões e para os asteroides. Eles estão muito interessados agora nos planetas anões. Muito bom. Bem,
Eu quero agradecer a sua presença. Com Fica o certeza. convite para Uma honra outras. estar com o professor Flávio aqui, né, Flávio? A honra foi minha, muito gostoso o papo. E olha, percebeu que tem muito papo para Tem muito papo para desenrolar aqui no Enigmas. Tá certo, foi um prazer. Gratidão, viu, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada eu. Muito obrigada. Gratidão. E nos assistam, a partir da próxima semana, novos temas, novos convidados. Então, até a próxima.